Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Gente, eu espero que vocês estejam bem, porque por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Um dia a gente tá mais pra baixo, no outro a gente tá mais alto astral, né? E assim é a vida, gente, ninguém tá 100% o tempo inteiro, né? Por aqui é terça-feira, gente, deixa eu ver, hoje é 16 de novembro, gente, é isso aí. E eu tô aqui cuidando da vida, né? Como vocês podem ver, o silêncio reina, minhas pequeninas já estão em casa, né? Minhas sobrinhas, elas não estão ficando aqui comigo mais. Os dias aí que os pais delas precisaram, né, deixar aqui, foram aqueles dias e agora elas já estão em casa. Minha sobrinha vai retornar ali pra escola, né, que ela tava fazendo atividade em casa. E é isso, tô só eu e o Ângelo. Quer ver? Deixa eu ver se dá pra pegar. Olha lá, o Ângelo tá bem lá no cantinho, ó. Tá vendo o pato? Que ele é apaixonado, né? E eu tô aqui, gente, ó, cuidando das finanças, falar assim, né? Cuidando das contas. E também vendo algumas coisinhas aqui no meu caderninho, que eu já falo pra vocês, né? Aqui em casa, normalmente eu não fazia, mas eu passei a fazer o controle a respeito de gasto, sabe? Quanto gasta, como que tá aí a situação, e aí eu vou anotando tudo assim no caderninho, né? Aí seria aquela compra que eu fiz, que eu mostrei pra vocês, seria uma compra aí pro mês de outubro que passou, né? Que foi, eu nem me lembro, gente, se eu comprei foi no começo ou se foi no final, e o mês de novembro, né? Que é pra gente tá dando aquela se virada. Porém, essa semana eu fui no mercado nosso vizinho ali, né? Tem o Bom Vizinho, nosso vizinho. O Bom Vizinho era do mesmo dono. Aí ele saiu, passou, né, o mercado e abriu um outro em outro local com um nome até parecido, né? E aí lá eu gastei R$112,79, gente. Né? Que foi misturas que eu comprei, fora aquelas que eu já tinha mostrado pra vocês na compra do mês. Comprei bem pouca coisa, comprei uma bandeja de ovos, que são 30 ovos por R$13,90. Os ovos aí deu uma baixada pelo que eu vi, né? Comprei uma costela de, acho que 1 quilo, quase 2 quilos, gente. R$37,13. Comprei bisteca suína, que foi R$17,47. Filé de peito de frango, né? Peito de frango sem osso, R$18,56. Pernil, que foi R$19,45. E comprei ali um achocolatadozinho aí, porque eu acho que eu vou fazer um bolinho com cobertura hoje aqui com vocês. Tá bom? E é isso, gente. Tô fazendo minhas anotações aqui porque pra quem sonha e tem vontade de realizar, né? Cada gasto tem que ser colocado na ponta da caneta. Você tem que pensar bem com o que você gasta pra você não passar aperto, mas também não ficar sem nada em mãos, né? E isso eu tenho aprendido muito, principalmente com meu esposo, né? Ele tem muito mais consciência financeira do que eu tinha. Eu tenho aprendido, né? Mas é isso aí. Gente, falando um pouquinho aqui a respeito do que eu tô falando aqui, né? Que eu tô aqui nos meus pensamentos aqui com relação à vida financeira. Eu abri uma conta no C6 Bank, não sei se vocês conhecem, né? E eu... dá para fazer pequenos investimentos de renda fixa, né? Você coloca ali um valor bem básico. Na verdade, eu comecei com R$20, gente, o investimento, e já dá para começar a investir, né? É como se fosse uma poupança, só que de liquidez diária, né? Rende um pouquinho mais rápido, né? Não é só quando completa o aniversário do mês. Por exemplo, eu coloquei dia 5 de novembro, aí dia 5 de dezembro é que vai render um pouquinho. É liquidez diária, vai rendendo centavinhos assim, mas pra mim eu acho que já compensa, né? E eu abri essa conta a partir do processo que eu fiz com a Gislaine Bispo, né? Que ela também é minha amiga, é coach. E eu fiz com ela um processozinho como é que 7 dias para começar a investir. Eu já tinha falado a respeito, né? E é bem interessante, porque aí qualquer valorzinho que sobra dá para você ir jogando na conta ali e investindo aí a partir de R$20, né? Tem outras opções também. Aconselho, inclusive, a seguir ela, se você tiver
duvidar a respeito, né? Mas eu abri a minha conta certinho, fiz todo o processo pela internet e meu cartão de débito chegou em casa, né? Mas como é uma conta meio que eu abri como se fosse só para uma poupança, só que eu invisto, né? Então, eu deixei mais meio que de lado, nem cacejei de desbloquear o cartão de débito, né? E aí a gente vai fazendo, gente, vai poupando em casa, economizando, fazendo o melhor que a gente pode, reduzindo daqui, reduzindo dali, que aí vai dando certo. E um pouquinho a gente vai investindo e eu acho que isso super funciona, né? E eu não gravo tanta coisa, eu aproveitar aqui que eu já tô falando aqui a respeito aí de dinheiro, né, gente, da forma com que eu tento fazer em casa, falar pra vocês também assim a respeito de sonhos, né? Às vezes vocês podem notar assim, esse apartamento é da gente, é financiado, foi com muito esforço, principalmente do meu esposo, eu falo isso, eu não tinha uma consciência assim com relação à vida financeira muito boa aí durante o meu primeiro emprego. Eu falo assim que eu fiz umas besteirinhas, gastei com muita besteira, né? E de lá pra cá eu tive outras oportunidades, mas não consegui fichar a carteira. Por quê? Eu não lembro exatamente o ano, mas aí atrás eu iniciei a faculdade de pedagogia, né? E dentro desse processo eu tive a oportunidade de fazer o estágio não obrigatório. E aí vivenciando ali o dia a dia do professor. E aí eu pude ver, assim, durante esse processo que o que eu tinha não era o suficiente para eu me tornar a professora que eu desejava ser. Então eu acabei deixando a faculdade. Só que eu fiquei nesse tempo trabalhando no estágio não obrigatório e eu recebia. Até que eu conseguia me virar ali, ajudar nas contas de casa e tal. Durante esse processo, quase no finzinho, eu descobri que eu tava grávida do meu filho, né, do Ângelo. E aí eu fiquei mais ou menos até próximo, assim, faltando uns 2 meses pro Ângelo nascer. E aí eu saí e não quis mais retornar pra faculdade. Eu realmente cancelei lá todo o processo, né? E de lá pra cá a gente vem, como que eu posso dizer, né? Buscando os sonhos, gente, meta de vida. E no meio desse caminho todo aí, eu sempre tive vontade de ir embora, mas intensificou, né? Vamos dizer assim, as coisas assim. E, gente, a língua enrola pra falar. Intensificaram, né? Então, assim, a gente não planeja ficar aqui. Então, assim, como eu falei, vocês veem aqui o apartamento, a gente financiou com muito custo, com muita coisa assim, mas ele não é mobiliado, vocês podem ver que não tem mobília, tem algumas bagunças, assim, muitas bagunças. Eu não tenho um sofá, o mal a gente comprou ali foi a televisão, não tem armário na cozinha, não tem nada disso. Por quê, gente? Porque assim, não adianta eu gastar o dinheiro aqui se eu não tenho pretensão de ficar aqui pra sempre, né? Na verdade, assim, eu tenho até data assim meio que pré-definida a longo prazo de quando eu quero estar retornando pra Bahia, né? E lá levar uma vida diferente, né? Eu tenho sonhos que eu pretendo tentar realizar por lá, né? Eu sou uma pessoa assim que quando eu morava lá eu não tinha uma visão tão aberta, assim, de enxergar oportunidades. Na verdade, o que me tirou de lá muito foi isso, foi a falta de oportunidade. Só que, estando no mundo, a gente busca maneiras de tentar fazer a nossa oportunidade, vamos dizer assim, né? Então, assim, vocês não vão me ver mobiliando apartamento, vocês não vão me ver decorando grandes coisas, assim, eu vou sempre estar comprando o básico do básico, mostrando o básico do básico, porque essa é a vida. Porque futuramente eu pretendo realmente ir embora, voltar para minha terra, levar uma vida mais na, como é que eu posso dizer assim, na zona rural. É o que eu tenho vontade, entendeu? É isso que eu sinto em mim, que é o que eu devo fazer, que é o meu caminho, né? Cada pessoa segue o caminho. Algumas pessoas gostam de cidade, algumas pessoas se encontram na cidade e outras não, outras tentam talvez aí ver meios de levar uma vida de uma forma que ela se sinta mais feliz, né, gente? Que ela consiga realizar ali os sonhos delas, por mais simples que seja. Então, assim, eu não tenho muito o que mostrar no canal realmente, eu tenho total conhecimento disso, eu divido, assim,
coisas básicas assim, muito simples. E é isso, gente. Então, assim, aí eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui é o meu caderno de finanças, né, gente? Aí pra mim tá controlando as contas, controlando os gastos, porque tem que ser tudo calculadinho. Porque aqui é assim, se você não pagar, gente, aí vira uma bolinha de neve, né? E aqui, gente, esse outro aqui é o meu caderno de anotações de sonhos, de metas de vidas, assim, que eu anoto, que eu penso, que eu pretendo realizar. E, se Deus quiser, né, futuramente aí, se Deus permitir, talvez eu divida mais pra frente com vocês aí a respeito de realizações de sonhos, né? Aqui, eu vou falar pra vocês abertamente, a meta aqui é poupar. Poupar para poder realizar o que a gente deseja, né? E só falando só um pouquinho é isso. Uma vida mais pacata, uma vida ali de forma que a gente consiga trabalhar ali para nossa alimentação, para o nosso bem-estar, através de nossas próprias mãos, né? Vamos dizer assim, né? E é isso que eu queria dividir um pouquinho com vocês. Na verdade, eu já tentei gravar esse vídeo inúmeras vezes, eu nem sei se deu pra entender. Mas basicamente é isso. Eu até comentei com umas colegas, né? Falei assim, gente, meu canal não tem muita coisa, porque eu não vou comprar isso, comprar aquilo, só pra poder mostrar uma coisa ali que eu não vivo, gente. Assim, falando muito assim a respeito da vida, nossa, eu passei muito perrengue aqui, tá? Muita dificuldade mesmo, assim. Gente, apesar dos pesares, sabe assim, eu sou muito grata hoje por tudo que eu tenho, mesmo não sendo muito, né? Porque, gente, quando eu cheguei aqui, eu passei uns perrengues. Vou citar por alto alguns, né? Fui morar numa casa assim. Gente, longe de mim, porque eu mostrei aqui no canal a casa que eu morei na minha infância. Vocês viram ali a real situação. Se você não viu, gente, eu tô sem computador, não tem como eu colocar no card, mas se você procurar no canal aí, acho que tá assim, a casa que eu vivi parte da minha infância, né? Mas a casa aqui era uma situação bem triste, e com uma semana que eu tava morando na casa, a pessoa ali que era dona não tinha muita responsabilidade, gente. Eu fiquei uma semana sem energia porque a pessoa não tinha pago as contas dela. Assim, com uma semana que eu tava na casa, eu passei esse perrengue. Fiquei quase 5 dias sem luz. Aí depois, com o tempo, me mudei. Fui morar numa casinha de um moço, muito gente boa, que a gente alugou, né? E só que assim, era bem próximo assim de uns barzinhos, de uns negócios assim. E, gente, pense no medo. Meu marido já trabalhava à noite. Um dia, um bêbado encostado na janela, chamando o antigo dono que morava na casa. O antigo dono, assim, a antiga pessoa que morava de aluguel na casa. E eu morrendo de medo, sozinha dentro de casa, com a porta fechada. Eu fechei a porta da entrada, que seria ali pra cozinha, porque normalmente as casas aqui são bem pequenininhas, né? Que seria o quê? Quarto, cozinha e banheiro. É bem pequenininho, gente. Esse apartamento aqui, eu falo que ele é pequeno, mas em vista dos lugares onde eu morei, ele é enorme. E foi coisa desse tipo, assim, sabe? Aí, gente, vocês falam assim, nossa, mas ficou sem energia aí, tipo, 5 dias, praticamente uma semana, né, gente? Sem luz e não mudou de casa por quê, gente? É difícil. Aqui pra você alugar uma casa, você não entra na casa, por exemplo, hoje, e vai pagar dá um mês, por exemplo, sei lá, hoje é dia 16 do mês que vem. Não, você entra e tem gente que pede às vezes 2 aluguel adiantado, 3 aluguel adiantado, 3 vezes o valor. E na época, meu esposo e eu, desempregado, vocês acham que a gente tinha como? A gente já tinha investido ali, então a gente teve que passar esse perrengue e esperar. A sorte é que a mãe da dona da casa, né, porque assim, a mãe que alugou pra gente, mas quem morava na casa e saiu era a filha. E depois a mãe correu atrás aí de resolver, né? A sorte da gente foi essa, mas com uma primeira oportunidade a gente saiu fora, que foi pra essa casinha que eu falei que era do senhor, muito gente boa. Porque na época, assim, não dava simplesmente para poder sair.
sabe? Gente, e falando assim a respeito de móveis, logo quando chegou aqui, gente, a gente comprou, eu comprei, né, móveis usados. Foi a geladeira usada, foi um fogão usado. E, gente, vocês não têm noção de como que esse negócio chegou em casa. Chegou assim no nível hard da sujeira. Por ser móveis usados, gente, eu imaginei que as pessoas pelo menos limpassem pra vender, mas não, chegou no nível assim que as minhas vizinhas na época ficaram com dó. Mas eu ali toda feliz, né, gente, porque eu já tava no meu cantinho, que era o que eu tava desejando, tá no meu canto. E hoje em dia eu olho com isso assim como um caminho que a gente trilhou pra chegar até aqui, mas na época, olhando pra trás assim, eu vejo o quanto que foi perrengue, né? Não sei, parece que a dimensão só vai de acordo com que o tempo vai passando. Aí morei lá um tempo, né? Aí depois a gente se mudou para um outro bairro. A casa também não era tão boa, gente. Não era tão boa. Na verdade, não era boa nada. Nessa casa, descia água pelo canduíte, né? Tinha uma laje e aí a parte de cima da, da laje não era coberta, e aí totalmente coberta. Aí entrava água, parava na laje e descia pelo canduíte. Canduíte é a entrada ali do fiozinho que desce pra você colocar a luz no teto, sabe? Gente, já parei água de baldinho. E aí, nessa casa, assim, aí o esgoto da frente tava ruim. Nossa, gente, um monte de barata às vezes. Então, assim, são coisas assim mesmo que ai, são altos perrengues. E tem, gente, casas maravilhosas para se morar, né? Mas na época, assim, para poder pagar aluguel era muito difícil. Para vocês terem noção, o aluguel aqui hoje tem aluguel que tá mais caro do que você financiar o apartamento. Assim, por exemplo, você dá aquele valor alto no início para você financiar o apartamento, mas depois você consegue entrar, por exemplo, se for pela caixa, né? Você consegue entrar no imóvel e continuar pagando. Você paga todo mês a parcela do seu imóvel como se fosse um aluguel, só que é um dinheiro que ele é seu, né? Você não tá pagando e ele não volta. Ele é seu. Você terminar de pagar o apartamento, ele é seu. Então dá pra vocês imaginarem aí os perrengues, esses entre outros, gente. E na época caí eu vou dizer meio que golpe, porque dentre outras, pra mim eu acho assim, não é golpe, mas uma baita de uma enrolação. Sabe lá como você entreguei os currículos, né, pra poder arrumar emprego na época. E aí, logo quando eu cheguei, eu era boba, né, sabe assim, não tinha tanta esperteza, porque é um outro mundo, né, um desconhecido. Então, aí me ligaram de um lugar de cursos, querendo me passar um curso de administração, e falava que de lá te encaminhava pra arrumar emprego. E eu, na época, desesperada pra arrumar emprego, né? Cheguei lá, gente, a minha cabeça. Meu esposo pagou, né? Porque eu queria, porque eu achava que eu ia arrumar emprego. E aí fiquei pagando aquele cursinho ali. Gente, vocês acham que eu arrumei emprego por lá? Eu que não me virasse pra poder arrumar emprego, não, que eu tava enrolada. E na época eu ainda arrumei um emprego como auxiliar de vendas, mas por conta própria. E no final da história gastei dinheiro, paguei o curso, fez o curso todinho, tenho o certificado, mas eu não tenho o total conhecimento que eu precisaria ter, né? Que seria o curso de técnico. Eu falo técnico porque eu acho que não é nível técnico, não. O que eles ensinaram ali é nível básico, apesar de cobrar um valor bem alto, né? Pela duração de tempo e pela quantidade de parcelas ali. Mas no final da história de técnico, acho que não tinha era nada. Enfim, hoje eu tenho certificado, mas eu não tenho o total conhecimento que eu acho que seria necessário, né? Então eu meio que me senti ludibriada, né? Porque eles meio que ligaram aí a relação de você ter, como é que fala assim, um emprego com a necessidade do curso. Aí você vai pro curso procurando emprego, só que aí você se ferra, porque você vai ter o curso para pagar e eles não te arrumam um emprego rápido assim, não. Demora e muito. Assim, teve muita gente que não conseguiu por lá, como eu. Eu não consegui emprego por lá. Eu me virei e consegui emprego na época depois. Gente, são vários os perrengues, tá? A vida no mundão, assim,
Pelo menos pra mim, eu tô dando a minha opinião. Tá longe de ser aí um mar de rosas. Ai, gente, eu tinha até esquecido. Vou até colocar aqui mais um pedacinho nesse vídeo que já não tá pequeno, né? E na época que eu morei lá naquela casa lá, eu tinha uma vizinha muito boa, né? Um amor de pessoa, assim, que me ajudou bastante. Eu sou muito grata a ela, a Gil. E aí na época ela acho que entregou um currículo meu na empresa onde ela trabalhava. E aí eu fui pra minha primeira entrevista, gente. A primeira entrevista minha foi com uma bendita de uma psicóloga. A mulher começou a me... Eu falo assim, eu já tava longe de casa, longe da minha família. Triste pra caramba, preocupada, morando de aluguel. Entendeu? Meu marido desempregado. E aí eu fui fazer a bendita da entrevista e a psicóloga começou a me perguntar a respeito da minha família. Menina, pra quê? Eu fiz foi começar a chorar no meio da entrevista de emprego. Aí depois eu falo assim, eu não sei nem o que eu esperava, né? Eu achei ainda que tinha possibilidade. Quem disse, menino, me contrataram? Acho que acharam que eu era meio tantã. Se bem que eu sou um pouquinho, né? Mas na época acho que falaram assim, essa menina é tantã das ideias, só pode. Ai, meu Deus do céu, eu lembro disso. Eu falo assim, se eu voltar naquela empresa e eu fizer uma entrevista de novo, eu não quero ser eu se eu não passo, porque naquela época eu tava fragilizada e misericórdia. E apesar de olhar tudo pra trás assim, eu conheci pessoas maravilhosas no caminho, assim, que eu não me esqueço. Foi lá também onde eu tive a oportunidade de fazer meu cursinho de manicure, que eu tenho o cursinho que eu fiz, né? Lá na época, nesse bairro que eu morei, fiz meu cursinho de manicure, conheci pessoas maravilhosas. Tem uma senhorinha que eu perdi o contato dela, mas ela, assim, me tratava feito uma filha, assim, me zelava muito. E dentre outras pessoas, assim, que foram muito carinhosas comigo e, assim, apesar de eu não ter tanto contato mais, né, porque não são pessoas exatamente da minha vivência, mas aqueles momentos que eu tinha com essas pessoas, elas eram muito afetuosas, né? E quem sabe, assim, que pra quem vem pra cá, gente, a solidão dói. Eu não sei se todo mundo é assim, mas a solidão machuca de um jeito. A saudade da família, sabe? Assim, você saber que você tem um canto, assim, onde as pessoas que você mais ama tão próxima e do nada você ir pra um lugar assim, que é um desconhecido, assim, cheio de incertezas, é muito difícil, mas eu levo cada pessoa assim no coração, às vezes que nem tive tanta vivência, mas assim, em determinado momento me marcou pela generosidade, pelo carinho, sabe, pelo afeto que me passou. E mudando um pouquinho de assunto, nem tanto, né, gente, assim, eu não tenho gravado tantos vídeos, né, na verdade eu não acho que... Eu sempre falo isso pra uma amiga minha, assim, eu não acho que eu tenho tanta coisa pra dividir. Porque é complicado, né, gente? A gente sabe que vida de internet é muito de você compartilhar o que você faz da sua vida. E eu não faço muita coisa, gente. Minha vida é isso aqui, né? Como eu já falei outras vezes. Eu, no momento, tô impedida de trabalhar, igual acho que a maioria das mães por aí que dependem de creche pra colocar os filhos pra poderem trabalhar, né? A vida, eu não sei aí pra região que você mora, mas pro lado aqui de São Paulo, eu moro no interior, é um pouco mais complicado, porque para você trabalhar, você precisa deixar a criança em um determinado local. Creche particular, se você for pagar, gente, você trabalha para pagar a creche. Literalmente você vai pagar para trabalhar, porque você paga a creche, aí vai ter o desconto do transporte, vai ter vários outros descontos, e você ainda vai ter aquele estresse e não vai sobrar grana no bolso. Então, assim, por essas razões, às vezes é mais viável ficar em casa até uma creche pública abrir, gente. Que é aí o que ajuda a gente a superar essas dificuldades, né, com relação a trabalhar. Então, assim, apesar de todo o caminho que eu percorri de quando eu cheguei aqui, né, que foi final de 2014, eu tenho muita gratidão por todos os ensinamentos, né, que a vida me deu e me trouxe. E sou muito grata por aqui ter a permissão de tentar correr atrás, assim, de coisas que nem um dia na minha vida eu imaginei ter, nunca imaginei que fosse ter, né? Então, assim, eu sou muito grata mesmo. É um lugar, assim, que o dia que eu for me embora vai ficar guardado no meu coração, porque foi um lugar onde eu tive a oportunidade de correr atrás, sabe, assim, de realizar o que eu sonho, por mais que
aqui eu busco recursos para realizar em um outro lugar. E às vezes o fato assim de sonhar e parecer que a coisa tá tão distante me deixa para baixo. Por esses motivos, eu filmo, aí eu desapareço, eu filmo, tem dia que eu tô bem, tem dia que eu tô legal, tem dia que eu tô, uou, vai acontecer, eu vou conseguir realizar, e tem dias que eu tô lá para baixo, assim, meu Deus do céu, quanto tempo mais vai demorar, o que que eu preciso fazer, o que que eu preciso tentar, né, o que que dá para eu fazer para poder as coisas acontecerem, né, e basicamente no final da história eu concluo que a esperança, a fé e trabalho, né, trabalho honrado, trabalho duro, tudo que meu pai me ensinou. Então, e muita paciência, né, gente, muita paciência, porque aqui as coisas são um pouco mais complicadas, né, não tem muito o que fazer, tem coisas que você precisa esperar e pronto, e ponto, né, vamos dizer assim. Então, e assim a gente vai lutando aí para as coisas darem certo no nosso tempo, apesar das dificuldades. E aqui vem a razão da minha vida, ó. Essa aqui é a razão da minha vida, é o sonho que eu mais tinha na vida, era ser mãe. E Deus me presenteou com esse tocinho aqui. É isso, gente. Então, basicamente é isso, gente. Aí falando um pouquinho a respeito de vida e de sonhos. Dividindo um pouquinho aí com vocês, né? Então é por esse motivo que a minha vida é justamente levada exatamente da maneira que vocês estão vendo aí, sem muita preocupação com relação a mobília, com relação a muitas coisas, assim. O que eu busco mesmo é cuidar de mim, cuidar da minha família aí no melhor que eu posso, para futuramente a gente realizar os nossos sonhos, que apesar de não ser feito aqui, gente, tudo isso aqui que a gente passou vai fazer parte futuramente. E eu espero poder compartilhar com vocês, dividir com vocês. Se você teve paciência de ver o vídeo até o final aí, tá bom? Deixe um comentário aí, fala aí se você também tá correndo atrás dos seus sonhos. E se você não pode assistir também, tudo bem. Que Deus abençoe a sua vida, a vida de sua família, que todas as suas metas de vidas e todos os seus sonhos sejam realizados aí com a força e a garra no trabalho, tá bom? Que Deus te abençoe muito. Um cheiro e fica com Deus.